Olá, queridas colegas crocheteiras. Aula de revisão número 23, variação do ponto meio segredo número 1, que é a variação que só tem ponto meio segredo. Estou mostrando para vocês essa blusa de renda brasileira de crochê para mostrar para vocês como é que nós aplicamos esses pontos de variação de ponto meio segredo que nós estamos ensinando e revendo passo a passo nessas aulas da agora. Então vejam vocês que todas essas variações do ponto meio segredo que nós estamos ensinando para vocês são exatamente para que nós possamos treinar bastante para quando pegar a renda brasileira de crochê, a gente já estar bem treinado para poder fazer essas variações. Então, nós estamos revendo algumas que eu já ensinei, ensinando algumas novas, porque todas essas variações, elas fazem parte da renda brasileira de crochê, da qual eu tenho a patente. Então, queridas, estou mostrando para vocês agora, esta variação, que é do grupo 1 que nós vamos fazer hoje. Esta variação. Tem aqui também esta variação do ponto meio segredo, que fica para uma próxima aula. E assim, queridas, nós vamos aos poucos treinando e aprendendo novas variações que vão agregar bastante valor ao trabalho de toda crocheteira, não importa o fio que você usa. Então, queridas, eu fiz um tutorial aqui, ó, da variação do ponto meio segredo 1. E, no caso aqui, nós estamos fazendo um tutorialzinho quadrado para lá e para cá, né? Na blusa eu mostrei para vocês que eu posso também fazer redondo, que não tem o menor problema. Então, vamos a esta variação do ponto meio segredo. Como de costume, nós estamos usando aqui a linha Cleia para fazer esse tutorial. A agulha aqui no caso é de 1,25 milímetros e a gente faz duas enroladas na agulha. Eu já fiz duas enroladas na agulha, fizemos a primeira correntinha. Então, o ponto meio segredo normal, uma correntinha pequena, uma correntinha grande, uma correntinha pequena, um ponto baixo. Uma correntinha pequena, uma correntinha grande, seguro a base, passo, uma correntinha pequena, um ponto básico. E assim, de acordo com esse tutorial aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos meio segredos. 10 pontos meio segredos, né? Vou fazer agora um pouco mais rápido, porque esse ponto nós já ensinamos com detalhe em outras aulas de revisão. Então não tem problema, é só vocês voltarem lá, quem está vendo pela primeira vez, porque assim você treina a fazer esse ponto, porque ele é um ponto muito importante, porque ele é econômico, ele é rápido de fazer e dá um visual maravilhoso no trabalho. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passou uma, tudo bem. Agora nós vamos fazer a virada. A virada, como vocês já sabem, é 1, 2, 3 correntinhas. Nós vamos virar e vamos fazer o ponto meio segredo para a segunda carreira. Nós vamos prender aqui, ó, com um ponto baixo. Agora, a variação desse ponto meio segredo, ela é exatamente aquela variação que eu ensinei para vocês quando vocês estão aumentando. Uma das formas de aumentar quando você está fazendo um crochê circular. Então, ó, nós vamos colocar um ponto meio segredo no mesmo lugar. Então, a técnica aqui é essa. Um ponto meio segredo no da frente da carreira de baixo e um ponto meio segredo no mesmo lugar. Um no mesmo lugar. E essa carreira, essa segunda carreira, ela é toda assim, ó. Parece que vai embabadar, mas não vai não. É um ponto meio segredo que você vai colocar no ponto meio segredo da carreira da frente, de baixo, e um ponto meio segredo no mesmo lugar. Um ponto meio segredo na carreira da frente, no ponto de baixo, e um ponto meio segredo no mesmo lugar. Então, dessa forma, nós estaremos fazendo, né, a primeira carreira onde já tem alguma variação.
Prestem bastante atenção na hora de prender, porque toda vez que você prender o ponto meio segredo, você estará sempre deixando um fio para baixo e 2 fios para cima. Da seguinte forma, ó, um fio para baixo e 2 fios aqui para cima. Porque senão você não forma esse elinho, né? Que vai dar a beleza do ponto meio segredo. E conforme eu já mostrei para vocês numa dica, na última dica que eu fiz, tem que ter bastante cuidado onde é que você prende, né? Esse ponto baixo para separar o elinho que forma o ponto meio segredo. Porque se você não prender no fio certo, o visual vai ficar diferente. Então nós estamos aqui quase encerrando, ó, a segunda carreira, né? Seguindo um ponto meio segredo no mesmo lugar, igual estou colocando agora, e um ponto segredo na carreira da frente, da carreira da frente e do de baixo. Ó, mesmo esse último aqui, ó, você vai colocar também um ponto meio segredo no mesmo lugar. Agora, você vai fazer 1, 2, 3, que é a virada, virar, fazer um ponto meio segredo. Qual que é o pulo do gato desse tutorial? É exatamente isso. Você vai ignorar esse ponto meio segredo que você colocou no mesmo lugar. E você vai prender somente nos pontos meio segredos que você mudou de lugar, que é no caso esse aqui, ó. Nesse aqui foi no mesmo lugar, então você salta ele. Agora você vai prender com um ponto baixo no próximo. Então, nessa terceira carreira, o que você vai fazer é isso, a mesma coisa. Repete, um no mesmo lugar e um para frente. Agora, o detalhe importante é que você vai ignorar aquele da carreira de baixo que você pôs no mesmo lugar. Então, você vai prender no próximo. Então, segue dessa forma, viu, moçada? É a mesma coisa. Você vai pôr sempre um no mesmo lugar, um ponto meio segredo no mesmo lugar, e você vai colocar um ponto meio segredo no ponto meio segredo da carreira de baixo, só que você ignora aquele ponto meio segredo que você fez no mesmo lugar. Você vai e passa para o outro. E assim, você vai fazendo todas essas carreiras que são dessa mesma forma, né? Porque ele é bem repetitivo, e vai dar aquele visual que eu mostrei para vocês. Tanto, ó, um no mesmo lugar eu já pus, então agora no próximo. Então, tanto para você fazer para lá e para cá, num crochê que seja aberto, né? Como se você fizer num crochê circular, o efeito vai ser o mesmo conforme eu já mostrei para vocês. Então, as carreiras são sempre assim. Da agora para frente, da quarta carreira em diante, né? Começando agora pela terceira, vai ser sempre assim, um no mesmo lugar e um no ponto meio segredo da carreira de baixo, só que você vai ignorar o ponto meio segredo que você fez no mesmo lugar. Você só vai prender naquele onde eu prendi no anterior. E assim, um no mesmo lugar, e você continua fazendo. Aí depois que você fizer bastante carreira, aí você vai ver o efeito que dá. Então eu já fiz esse aqui, ó, onde eu já fiz bastante carreiras, aqui no caso, por exemplo, eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras. Aqui eu já fiz 11 carreiras, então vejam vocês que efeito interessante que fica, né? Ele fica repolhudinho, parecendo 3D, então fica muito interessante. E o jeito é o mesmo, né, que eu falei com vocês, porque a carreira é bem repetitiva, ó. Estou aqui na esquina, fiz as 3 correntinhas da esquina, uma correntinha larga, uma correntinha pequena, prendo o ponto meio segredo, uma correntinha, vou saltar, né? Salto esse aqui, ó, que eu repeti e prendo no próximo. E assim eu vou fazendo a quantidade que eu precisar. Aqui no caso, por exemplo, se eu quisesse mais comprido, eu iria prender aqui, ó, no mesmo lugar. Mas se eu estiver encerrando o trabalho, então o que eu faço? Para encerrar o trabalho, eu ignoro, né, sempre esse que eu fiz no mesmo lugar e vou prendendo.
vou prendendo sem repetir o ponto no mesmo lugar, ó. Isso porque estou encerrando. Quando estiver encerrando, principalmente se não for redondo, né, que não precisa de aumentar, se for para lá e para cá, então nós vamos encerrar dessa forma, ignorando o que eu repeti e fazendo só o ponto meio segredo básico. Aí com o ponto meio segredo básico, a gente vai conseguir encerrar. Vejam vocês então que nós estaremos encerrando o trabalho, né? Sem fazer o ponto meio segredo repetido no mesmo lugar. Somente o ponto meio segredo pegando nos lugares onde nós estamos mudando de um para o outro. Então, assim, nesse caso, nós estaremos encerrando esse tutorial. Esse que está no mesmo lugar eu ignoro, prendo no próximo. E assim, então, nós encerramos esse tutorial e vejam vocês, ó, o acabamento ficou reto, né? Conforme a necessidade do trabalho. Gente, esse ponto dá cada trabalho maravilhoso. É Sharp, trabalho de lã, tapete com cordão, blusas, caminho de mesa, bico, e é muita coisa que dá para fazer. Agora tem uma outra variação dele que eu quero mostrar para vocês também, que fica muito interessante. Então, queridas, ó, posso fazer também com essa mesma técnica um pouco diferente. Outra variação que seria o quê? Eu faço uma carreira com o ponto meio segredo sem repetir e uma carreira com o ponto meio segredo repetindo. Porque assim dá esse efeito que vocês estão vendo aqui, ó. Ele fica um pouco menos repolhudo, mas também fica muito interessante. Então vejam vocês. É como se fosse aquela carreira que eu fiz de encerramento, né? Eu fiz aqui, ó, uma carreira só do ponto meio segredo, sem repetir no mesmo lugar. Agora, para dar esse efeito desse tutorial aqui, ó, nós estamos fazendo as 3 correntinhas, estamos fazendo agora o ponto meio segredo, nós vamos agora repetir no mesmo lugar. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, eu vou repetir no mesmo lugar, porque assim eu vou alternar. Eu vou fazer uma carreira de ponto meio segredo repetindo, igual estou fazendo aqui agora. Essa eu vou repetir no mesmo lugar. E a próxima nós vamos fazer sem repetir o ponto meio segredo no mesmo lugar. Então nós estamos alternando uma sim, uma não. E vejam vocês que já vai dar um efeito diferenciado de um para o outro. E também a gente pode fazer, não só dessa forma que eu estou fazendo, né? Um sim ou não, como aqui eu tenho uma infinidade de possibilidades. Porque eu posso fazer, por exemplo, 2 sim, 2 não, 3 sim, 3 não, 4 sim, 4 não. Depende do trabalho que você estiver fazendo e da textura e do encorpamento que você quer dar ao crochê. Aí, de acordo com a necessidade, você pode ir fazendo variações, né? Então, aqui já tem um leque de possibilidades para vocês variarem somente com o ponto meio segredo básico. Então, vejam vocês, ó, que aqui no caso nós estamos pondo no mesmo lugar e na volta a gente vai colocar somente... Deixa eu pegar um outro fio aqui para mostrar para vocês, fazer um pedacinho para vocês verem. Então, olha aqui, ó. No caso, eu tô fazendo um remendo, que não é bom fazer isso, né, gente? Mas é só para mostrar para vocês. Então, aqui nós estamos só mostrando para vocês. Eu voltaria fazendo assim, ó. Que é... Ignoro o que eu repito e prendo no próximo. Outro ponto meio segredo. Ignoro o que eu repeti, prendo no próximo, com ponto baixo. Outro ponto meio segredo, ignoro, prendo no próximo. Então vejam vocês, eu estou usando a linha do outro, então vejam vocês que fica também, né, um trabalho assim bastante interessante. Esse pedacinho deu para vocês entenderem bem como é que é o procedimento. E vejam vocês os dois aqui, ó, como que fica diferente, né, um do outro, ó. Esse aqui ficou bem repolhudinho.
Eu fiz um vestidinho, inclusive, de criança com esse aqui, que ficou lindo. E esse já ficou um pouco menos repolhudinho, mas também todos dois dão trabalhos maravilhosos. Aqui, moçada, estou colocando alguns tutoriais também que eu já ensinei, outros que são novos, para as próximas aulas de revisão, tá? Qualquer dificuldade é só vocês colocarem nos comentários, que nós teremos o maior prazer em tirar. Se vocês gostaram, dê seu like, compartilhem para que mais colegas possam aprender e me digam quais são os desejos de vocês, quais as sugestões que vocês me dão para que eu possa postar de acordo com o que vocês querem. Que Deus as abençoe poderosamente, queridas.